Capítulo 4 do livro Mulheres que Correm com Lobos. Conto Manauí. Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas, a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Manauí tentava e tentava, mas não conseguia adivinhar os nomes das irmãs. O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manauí embora todas as vezes. Um dia, Manauí levou seu cachorrinho junto numa visita de adivinhação. E o cachorro percebeu que uma irmã era mais bonita do que a outra e que a outra era mais delicada do que a primeira. Embora nenhuma das duas irmãs possuísse todas as virtudes, o cachorrinho gostou muito delas, porque elas lhe deram petiscos e sorriam, olhando fundo nos seus olhos. Também naquele dia, Manauí não conseguiu adivinhar os nomes das jovens e voltou irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou correndo para a choupana das irmãs. Ali, ele enfiou a orelha por baixo de uma das paredes laterais e ouviu as moças dando risinhos e falando sobre como Manauí era bonito e másculo. Enquanto falavam, as irmãs se chamavam mutuamente pelo nome, e o cachorrinho, tendo ouvido, voltou correndo com a maior velocidade possível para o seu dono para lhe passar a informação. No caminho, porém, um leão havia deixado um grande osso, ainda com carne, perto do caminho, e o minúsculo cachorrinho sentiu imediatamente o cheiro. Não pensou em mais nada, e se desviou mato adentro, arrastando o osso. Ali, ele lambeu e mordiscou o osso com grande prazer, até que todo o sabor desapareceu. Ah! O pequeno cãozinho de repente se lembrou da tarefa esquecida, mas, infelizmente, ele também havia esquecido os nomes das moças. Por isso, ele correu de volta à choupana das gêmeas e, dessa vez, já era de noite, e as jovens estavam passando óleo nos braços e pernas uma da outra e se arrumando como se fossem para uma festa. Mas, mais uma vez, o cãozinho as ouviu, chamando-se mutuamente pelo nome. Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho afora na direção da choupana de Manauí, quando, do meio do mato, veio o aroma de noz moscada fresca. Ora, não havia nada que o cachorrinho adorasse mais do que noz moscada. Por isso, ele se desviou um pouco do caminho e correu para o lugar onde uma bela torta de laranjas estava esfriando em cima de uma tora. Bem, logo a torta já não existia mais, e o cachorrinho tinha um adorável hálito de noz moscada. Enquanto trotava de volta para casa com a pança cheia, tentou pensar nos nomes das moças, mas, mais uma vez, os havia esquecido. Finalmente, o cachorrinho tornou a voltar correndo até a choupana das irmãs, e dessa vez as irmãs estavam se preparando para se casar. — Ah, não! — pensou o cachorrinho. — Quase não tenho mais tempo! E quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou os nomes na mente e saiu em disparada, com a determinação resoluta e absoluta de que nada iria impedi-lo de transmitir os preciosos nomes a Manauí imediatamente. O cãozinho vislumbrou caça pequena, recém-morta no caminho, mas a ignorou e saltou por cima dela. Por um instante, pareceu-lhe sentir o aroma de noz moscada no ar, mas ele o ignorou e preferiu continuar correndo na direção da sua casa e do seu dono. No entanto, ele não contava com a possibilidade de um estranho, de negro, saltar do mato, agarrá-lo pelo pescoço e sacudi-lo ao ponto de seu rabo quase cair. Pois foi o que aconteceu. — Diga-me aqueles nomes! Diga-me os nomes das moças para que eu as possa conquistar! Gritava o estranho o tempo todo. O cãozinho achou que ia desmaiar com aquele punho lhe apertando o pescoço, mas lutou com bravura.
Ele rosnou, arranhou, esperneou e, afinal, mordeu o estranho entre os dedos. Os dentes do animal picavam como vespas. O estranho berrava como um búfalo indiano, mas o cãozinho não o soltava. O estranho correu pelo mato adentro com o cãozinho pendurado numa das mãos. Solte-me, solte-me, cãozinho, e eu o soltarei, implorou o estranho de negro. Não me volte por aqui, rosnou entre os dentes do cãozinho, ou não verá mais a luz do dia. E assim, o estranho fugiu pelo mato, gemendo enquanto corria. O cachorrinho prosseguiu, meio mancando, meio correndo, pelo caminho até encontrar Manauí. Muito embora seu pelo estivesse sujo de sangue e suas mandíbulas doessem, os nomes das jovens estavam bem nítidos na sua mente. E ele se aproximou de Manauí, claudicante, mas feliz da vida. Manauí lavou os ferimentos do cãozinho e este lhe contou toda a história, assim como o nome das moças. Manauí correu de volta até a aldeia das moças com o cachorrinho nos ombros e as orelhas do cachorro dançavam ao vento como rabos de cavalos. Quando Manauí chegou até o pai com os nomes das filhas, as gêmeas receberam Manauí completamente vestidas para viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. Foi assim que Manauí conquistou 2 das donzelas mais belas da região. E todos os 4, as irmãs, Manauí e o cãozinho, viveram juntos em paz por muito tempo. Cric, crac, crut. Now the story's out. Cric, crac, crum. Now the story's done.